e misericórdia, amados irmãos e irmãs. Sou a irmã Adriana e estou aqui com muita alegria para dar o meu testemunho vocacional nesse mês tão especial para cada um de nós. Como falei, me chamo irmã Adriana, faço parte da comunidade Consolação Misericordiosa, residente lá em João Pessoa, e aqui nós também temos casa de missão, né, na quadra 205. Então, irmãos e irmãs, como todo jovem, eu era uma jovem que estudava, que ajudava em casa, né, colaborava em casa, mas eu era uma jovem muito triste. Eu era uma jovem que procurava preencher no meu coração um vazio existencial tremendo, mas procurava preencher com pessoas, com coisas, com ilusões, com situações que me levavam cada vez mais a um vazio existencial. Bem, um certo dia eu conheci uma moça, e aí ela me falou de um local onde lá eles tinham um trabalho voluntariado. Esta casa, este local, era uma casa onde se tinha um trabalho com crianças carentes. E ela, Adriana, vamos lá, vamos conhecer esta casa. E eu fui. Quando cheguei lá, me deparei com uma realidade muito difícil, mas eu comecei a também ajudar nesse trabalho voluntariado. Até que então chegou a oportunidade de eu fazer a minha primeira Eucaristia. Até então não ia à missa, meus pais também não iam, minha família não rezava. Dia de domingo para nós era assistir TV, né? Passar o dia todo na TV, ir à praia. Todos os domingos era esse o nosso programa. Enfim, eu fui caminhando nesse processo de descoberta, nesse processo de conversão mesmo, né? Eu era muito nova, na verdade eu só tinha 9 anos na época, e aí chegou a época de eu fazer a minha primeira Eucaristia. Eu conheci também um grupo jovem e comecei a participar também desse grupo jovem. Fui do Ministério de Artes, de teatro, de dança, né? De música também. Tínhamos lá uma bandinha jovem. Enfim, fui me enturmando naquele lugar. Chegou o dia da minha primeira Eucaristia, fiz a minha primeira Eucaristia e dei continuidade nos trabalhos voluntariados lá, nesse local que se chama a Associação São José. Enfim, fui conhecendo melhor aquele trabalho e descobri que, na verdade, ele fazia parte de uma comunidade, a comunidade que hoje eu faço parte, a Consolação Misericordiosa. Enfim, fui caminhando nesse processo vocacional, ou melhor, nesse processo de conversão. Até então, meus irmãos, aquela pessoa triste, aquela pessoa acuada, aquela pessoa que tinha pouquíssimos amigos, foi descobrindo um sentido de viver. Como eu falei para vocês, eu era uma jovem muito triste. Eu tinha tudo que um jovem comum tem. Tinha minha casa, tinha minha família, tinha meus estudos, não me faltava o alimento, tinha amigos, apesar de poucos, mas tinha amigos, mas no meu coração existia uma grande tristeza. Uma tristeza que até então, no momento de oração, eu sentia o toque do amor de Deus. Eu fui sentindo uma realização no meu coração que eu não sentia em lugar algum, mas eu sentia ali quando eu me colocava na presença de Deus. E uma certa vez eu estava no momento de oração e eu sentia que aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento, ele era como que tivesse sendo arrancado da minha alma. E ali eu sentia uma alegria brotando no meu coração, mas não era uma alegria qualquer, não era uma alegria que, estando numa festa, estando com pessoas que não me trazia nada de bom,
poderia preencher, mas era uma alegria que vinha de Deus, diferente da euforia do mundo. Essa era uma alegria que não passava. E ali fui, naquele processo, vivendo ali naquela fraternidade, naquela comunhão com os irmãos. Aos meus 15 para 16 anos, eu senti que Deus ele me chamava para algo mais profundo. Eu senti que Deus ele me tocava para segui-lo de uma maneira ainda mais intensa. E eu fui percebendo que tudo aquilo que eu fazia para o Senhor era muito pouco ou nada diante do grande amor dele, diante de um amor que foi tomando uma proporção dentro da minha alma, que nada mais me preenchia do mundo. Até o ponto de quando eu saía do colégio, eu tinha que passar pela associação, porque foi lá que iniciou-se todo o meu processo de conversão. Gente, era como se fosse um imã. Eu saía do colégio, eu tinha que passar por lá. Era como se fosse uma necessidade. Eu sentia necessidade, porque ali eu sentia a presença de Deus profundamente na minha alma. E como eu falei para vocês, eu sentia o Senhor ele me inquietando para viver algo mais profundo, que até então não sabia o que era, mas eu sentia a inquietação. Foi quando começou os encontros vocacionais, e até então eu falei para a minha formadora na época, e ela disse: Adriana, a vocação ela é como uma construção. Eu nunca vou esquecer dessas palavras. A cada renúncia, a cada tentação vencida, a cada circunstância que você vencer pelo amor de Deus, é um tijolinho que você vai colocando na construção do seu chamado. Essas palavras eu vou guardar para sempre, porque elas estão impressas na minha alma. E de fato, eu comecei, os irmãos falaram para mim do encontro vocacional, e aí eu comecei a vivenciar esse processo. Comecei a vivenciar e foi um tempo de muita descoberta, um tempo de muita oração, um tempo de muita renúncia. E quando eu olhava para as irmãs, quando eu olhava para as irmãs, eu dizia no meu coração: meu Deus, um dia eu vou ser igual como elas. Um dia eu vou também estar na missão como elas. E aquela alegria delas me contagiava cada vez mais. E eu ia me sentindo fortalecida, atraída cada vez mais a querer também viver aquilo que elas viviam. Eu não compreendia aquela alegria, mas eu sentia. E era Deus me chamando. Era Deus me inquietando para segui-lo de uma maneira ainda mais profunda, de uma maneira ainda mais plena. E eu comecei a fazer os encontros vocacionais quando eu tinha 16 anos. Comecei nessa caminhada, nesse processo de descoberta. O nosso primeiro encontro, ele vai dar esse respaldo de quem nós somos, quem é a Consolação Misericordiosa. E eu fui me aprofundando, fui vendo e sentindo que era ali, fui me encontrando naquele lugar, que era ali que o Senhor me chamava, que era ali que o Senhor queria me santificar. E, gente, o desejo do meu coração era vir para a comunidade para fazer a vontade de Deus. O desejo do meu coração era estar na comunidade para fazer a sua vontade. Era esse o desejo do meu coração. E eu fui fazendo os encontros, participei de 5 encontros vocacionais. E no penúltimo encontro, eu senti o Senhor dizendo muito forte. Nós éramos um grupo de mais de 200 jovens, de vários lugares do estado da Paraíba. E naquele encontro,
Desde o primeiro, na verdade, o Senhor ele já ia falando ao meu coração, o Senhor já ia inquietando no meu coração essa descoberta. E nesse encontro, eu lembro que antes de ir para o encontro, eu estava em casa, estava arrumando minhas coisas já para sair de casa, né? E aí a minha mãe, ela chega na hora do trabalho e ela diz, você vai para onde? Eu disse, mãe, eu estou indo para o encontro vocacional, não tem falado com a senhora? Ela disse, não, você não vai. Você não vai. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Eu disse, mãe, eu vou para o encontro, sim. Eu preciso ir. Eu vou para esse encontro. Gente, ali eu senti, não era eu. Eu senti que Deus ele se utilizou dos meus lábios. Eu senti que Deus ele se utilizou de mim como um instrumento imperfeito para falar para minha mãe que naquele momento ela precisava perceber que eu estava tendo uma decisão por convicção de Deus. E naquele momento eu sentia que aquela força que me impulsionava a falar daquela maneira vinha de Deus. Porque na minha humanidade, na minha pequenez, eu nunca elevei a voz para minha mãe. Nunca, nunca. E eu sabia que naquele momento ali eu estava no meu limite. Se ela dissesse que eu não ia e pronto. Mas Deus, ele veio em socorro da fraqueza. E depois, naquele momento ela parou e eu parei. E ela não disse mais nada, eu também não disse mais nada. Peguei minha mochila, fui embora para o encontro vocacional. E no caminho eu vinha refletindo, meu Deus do céu, o que aconteceu, Senhor? Eu não tinha coragem. E eu refletindo. E ali eu sentia que o Senhor realmente ele passa à nossa frente. E eu digo para você, jovem, você que às vezes sente o chamado, você que está inquietado, mas que tem medo, tem receio. O que meu pai vai falar, o que minha mãe vai falar, o que as pessoas vão dizer de mim, o que meu namorado vai dizer. Gente, quando Deus ele nos chama, não tem pai, não tem mãe, não tem namorado, não tem emprego, não tem nada. Porque a voz dele na nossa alma é muito forte. Não tem quem resista ao chamado do Senhor. Se você realmente tem esse chamado para seguir uma vida religiosa, siga. Siga em frente. Não olhe para trás. E nesse dia, Deus falava muito forte no meu coração. Quando eu cheguei lá no encontro, éramos muito jovens, como eu falei para vocês, mas ali, apesar de ser aquela multidão, mas o Senhor colocava no meu coração, eu sentia que aquele encontro só existia eu, era eu e o Senhor. E eu sentia o Senhor dizer profundamente, filha, deixa tudo, vem e segue-me, deixa a tua casa, deixa a tua família, deixa teus estudos, deixa tudo, vem e segue-me. E eu sentia que o Senhor estava falando comigo. Eu não tinha dúvida alguma do que o Senhor estava falando para mim. E naquele momento, eu voltei para casa e aí veio o último encontro. Se eu já não tinha dúvidas, desde o primeiro, nesse último é que eu não tinha mesmo. Eu lembro que eu passei um processo de 2 anos, intercedendo, rezando por esse momento, para que o Senhor me preparasse, mas também eu rezava pela conversão da minha mãe. Porque como eu falei, lá na minha casa ninguém rezava, ninguém ia à missa. E eu pedia muito pela conversão da minha mãe. Ela tinha um vício do cigarro e eu tinha muito medo que a minha mãe ela viesse a desenvolver um câncer, porque ela fumava muito. E outras realidades que precisava de viver um processo de conversão. E eu rezava constantemente, pedindo ao Senhor essa graça.
E quando chegou no último encontro, eu lembro que o nosso pai fundador, o Padre Sandro, ele dizia assim para nós, que o discernimento viria também através da nossa família. E no meu coração, já naquele temor, meu Deus, será que minha mãe vai deixar que eu venha para a comunidade? Na época, eu tinha 17 anos. E eu lembro que, ao mesmo tempo que tinha esse temor no meu coração, também tinha confiança, porque eu havia obedecido. Eu obedeci de rezar por ela todos os dias. E por esse momento, porque eu sabia que não ia ser fácil, nem para mim e nem para ela. E aí quando eu chego em casa, eu sento na sala e eu digo, mãe, eu tenho algo para dizer para a senhora. Ela fala, minha filha. Eu acho que ela já sentia, porque os olhos dela estavam lacrimejando. Né? No coração dela, ela já sentia que eu já tinha tomado a minha decisão. E eu cheguei para ela e disse, olha, a qualquer momento eu posso ser chamada para ir para a comunidade. E ela disse, minha filha, se é isso que você realmente quer, pode ir. Pode ir. Gente, rapidamente, no outro dia, eu já comecei a separar minhas roupas. Eu já comecei a ver o que é que eu ia levar. Eu vou levar esse livro, eu vou levar minha Bíblia, eu vou levar esse calçado, eu vou levar essa camiseta. Rapidamente eu já comecei a arrumar tudo, porque eu sentia na minha alma que Deus ele ia me chamar logo, né? Que o Senhor ele já estava preparando tudo para a minha chegada na comunidade. E aí eu ligava para a minha formadora, e aí, eu já posso ir hoje? Eu já posso ir hoje, irmã? E ela, aguarde mais um pouco, aguarde mais um pouco. Venha nos finais de semana. E aí eu comecei a ir nos finais de semana. E eu lembro que a gente ficava lá naquela fraternidade, na convivência. Em todo aquele momento fraterno ia preenchendo a minha alma, a alegria e a ansiedade que chegasse logo o dia era imenso. Enfim, chegou o dia. 9 de julho de 2003. Esse ano fez exatamente 17 anos que eu, com toda a alegria da minha alma, eu entreguei o meu sim a Deus. Eu dei o meu sim a Deus de segui-lo para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. E não há nada que me faça voltar atrás. Não, nada. Não há ninguém, não há nada, não há nenhum empecilho que seja na minha vida maior do que o amor de Deus. Deixa tudo, vem e segue-me. Deixa tudo, vem e segue-me. Mas tu que eu te escolhi antes do teu nascimento, deixa tudo, vem e segue-me. Oh, deixa tudo, vem e segue-me. Deixa tudo, vem e segue-me. E nesse processo, Deus, Ele foi trabalhando de maneira ainda mais profunda na minha alma. Eu lembro que quando os irmãos chegaram lá na minha casa para me buscar, minha mãe estava chorando, cabeça baixa. Ah, gente, eu estava com um sorriso de uma ponta da orelha à outra. A realização, a felicidade, aquela convicção, Senhor, eu me encontrei na Tua vontade. Eu me realizei e me realizo
naquilo que Tu queres para a minha vida. Gente, a vocação de ser uma esposa de Cristo não tem palavras. E quando eu chego na comunidade, a sensação era que eu já tinha chegado no céu. A sensação era que eu já estava vivendo o céu aqui na terra. Porque quando uma alma ela se sente realizada na vontade de Deus, é exatamente isso que ela sente. É como Santa Faustina vai dizer quando ela chegou no convento. O que ela sentia no coração era uma contínua oração de ação de graças. E aí eu pude sentir, perceber e entender exatamente isso. Essa contínua oração de ação de graças era uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu não cabia dentro da minha alma. E as pessoas olhavam para mim na comunidade e diziam, meu Deus, essa menina é muito contente, é muito alegre. Mas é porque é felicidade de Deus, é realização plena na vontade daquilo que o Senhor quer para nós. E é isso que o Senhor quer que você também sinta, jovem. Essa alegria de lançar-se nos seus braços, mesmo sem compreender absolutamente nada. Foi isso que Nossa Senhora fez. Foi isso que Santa Faustina fez. É isso que Deus chama você a fazer. A lançar-se nos seus braços de amor, sem compreender absolutamente nada. E eu lembro, eu tive um namorado, um rapaz muito bom, também lá da caminhada, da associação. Mas, quando eu estava nesse processo para entrar na comunidade, eu rompi com o namoro com ele. Mas algo aconteceu de maneira assim extraordinária. Eu amava aquele rapaz. Mas quando eu senti a inquietude do amor de Deus na minha alma para segui-lo, para deixar tudo por ele, o amor que eu sentia por aquele jovem se transformou em nada, num grãozinho de areia, diante da dimensão que o amor de Deus foi preenchendo a minha alma. O amor, ele foi amado. E quando aquele amor humano entrou, já não tinha mais lugar, já não tinha mais espaço. Porque o amor de Deus, ele tomou conta da minha vida em todas as dimensões. Em todas as dimensões. E eu já não precisava mais preencher os meus vazios com o amor das pessoas, com as coisas, com as festas, com as realidades lá do mundo, que só trazia mais vazio. Não. Mas o amor de Deus preencheu a minha vida por completo. E quando foi exatamente um mês após eu ter entrado na comunidade, estávamos já no processo para as vestimentas. Até então nós não usávamos o hábito, e a partir desse primeiro ano a comunidade ela foi discernindo junto com o bispo da época que estávamos prontos para usar um hábito. E aí, no dia 24 de agosto de 2003, nós usamos o hábito. O hábito, no caso, a turma que entrou comigo do noviciado. Gente, e para minha surpresa, eu tinha no meu coração um receio. Meu Deus, será que a minha mãe vai vir para a minha consagração, para a minha investidura, né? Será que a minha mãe vai vir? E ela veio. E para minha surpresa, quando ela me abraçou, eu sentia que ela de fato tinha aderido àquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que eu tinha abraçado, o meu chamado, a minha vocação. E o Senhor colocava muito forte no meu coração: filha, eu não quis só te trazer para a comunidade, mas eu queria também a conversão da sua mãe. Eu queria também a conversão da sua família. E, gente, de uma pessoa que detestava a comunidade, de uma pessoa que nem queria ouvir falar, de uma pessoa que não compreendia por que eu estava deixando tudo para
para ir para uma comunidade. A minha mãe, a sua visão abriu totalmente. Ela mudou totalmente a visão e a maneira de pensar em relação à comunidade, a ponto de começar a ajudar a comunidade, a ponto de começar a conseguir benfeitores para ajudar a comunidade. E hoje, e sim, nesse processo, ela não tinha os sacramentos, então ela fez a Eucaristia, ela recebeu o sacramento do Crisma. E hoje, para a honra e glória do Senhor, quando nós nos falamos por telefone ou quando eu vou em casa, ela diz que já participou da missa, ela diz que já estava participando da novena com tal padre. Gente, para mim isso é uma grande alegria. É fruto da promessa, da misericórdia de Deus. Esse Deus que é misericordioso, esse Deus que verdadeiramente cumpre aquilo que Ele promete. Esse Deus que disse para mim, que diz todos os dias, porque todos os dias eu estou vivendo essa renovação da minha vocação, todos os dias eu estou vivendo essa renovação do carisma. Nós, irmãos da Consolação Misericordiosa, temos esse carisma de encarnar, de vivenciar, de testemunhar, de evangelizar, levando consolo misericordioso para os corações sofridos. Com o mesmo consolo que fomos consolados por Deus, devemos consolar. A palavra do Senhor nos diz, esse é o rema do nosso carisma. E é isso que nós procuramos fazer todos os dias, consolar os que sofrem, consolar os que estão em aflição. Foi isso que o Senhor fez comigo, quando Ele me resgatou. Quando Ele me tira lá da lama que eu me encontrava e me devolve a dignidade de sua filha, me faz a sua esposa. Depois do noviciado, nós passamos 4 anos nessa preparação. E aí, depois de 4 anos, eu fiz os compromissos de obediência, de castidade e de pobreza. Me tornei esposa de Cristo. Recebemos o hábito de irmã. O véu do noviciado é branco, mas o nosso é cinza. Esse aqui é das solenidades. Mas que grande alegria, gente. Que realização plena é ser esposa de Cristo. E eu digo a você, você jovem que assiste esse momento, não tenha medo de deixar tudo pelo tudo. Não tenha medo de dizer o seu sim, como eu disse, como Santa Faustina, como Santa Teresinha, como Nossa Senhora e como todos os santos da nossa igreja. Deixa tudo, vem e segue-me, mas tu que eu te escolhi antes do teu nascimento, deixa tudo, vem e segue-me, deixa tudo, vem e segue-me, deixa tudo, vem e segue-me. E fica esse convite para você, esse convite de você refletir sobre a sua vocação. Você já pensou em seguir a Deus de uma maneira radical, de uma maneira onde você vai crescer na amizade de Deus, ser uma esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, ser um esposo de Nossa Senhora? Jovem, não tenha medo. Mesmo que você não compreenda absolutamente nada, diga seu sim, que seu sim seja um sim generoso e você colherá muitos frutos.
muitos frutos. A palavra do Senhor diz: deixa teu pai, deixa tua mãe e receberás 100 vezes mais. E Ele cumpre. Quantos pais, quantas mães eu já tive e tenho, e por onde eu passo? Porque é a promessa do Senhor. Que você tenha essa coragem de dar esse passo. Que Deus te abençoe. Que a divina misericórdia confirme no teu coração a tua vocação. Vocação acertada, vida santificada. E que verdadeiramente, irmão e irmã, você se abandone nesse mar da divina misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Fica com Deus, paz e misericórdia.